Pois bem, eu vou pedir que vocês confirmem aqui alguns valores e a gente vai resolver um exercício contextualizado no mesmo nível de dificuldade que vocês vão resolver na semana que vem sozinhos. Ok? Não é igual, não é o mesmo exercício, mas tem o mesmo nível de dificuldade. E aí vou apresentar para vocês. Tá perdido, hein, cara? Professor, Fala, Pedro. a prova como ela? Você pode explicar um formulário? Ela é como é que eu vou falar disso no final da aula aqui. Tá Ok? certo. Bem, deixa eu fazer uma apresentação aqui. Vocês veem a minha tela? Sim, professor. Vamos lá. A gente fez um caminho até aqui e na aula anterior, na quarta-feira, a gente falou sobre poligonação, e aí demos um exemplo de uma poligonal fechada de 5 vértices com... Tem alguém pedindo para entrar, é? Com... uma poligonal fechada de 5 vértices e usando o método de caminhamento por ângulos horários. Pois bem, a gente vai resolver um exercício hoje, contextualizado, similar àqueles que eu passo na avaliação de vocês, mas também contextualizado, mas que usa o método de deflexões, só para vocês terem experiência dos dois tipos de métodos, já que os dois podem cair na avaliação. E o que seria o método das deflexões? Vou repetir, voltar a repetir o que eu já disse em relação a isso. O método das deflexões difere do método dos ângulos horários, porque o método dos ângulos horários, o caminhamento por ângulos horários, usa o ângulo total entre a direção do alinhamento anterior e a direção do próximo alinhamento. E o método das deflexões usa o ângulo medido entre o prolongamento do alinhamento anterior e a direção do próximo alinhamento. E isso é sensivelmente diferente. Notem que, inicialmente, a gente faz faz a leitura de ré estacionado, num determinado ponto, faz a leitura de ré, bascula a luneta ficando na direção do prolongamento dele, e aí sim a gente vai na direção do próximo alinhamento e lê o ângulo de deflexão. Então é apenas o ângulo de desvio entre o prolongamento da direção anterior e a próxima direção. Isso significa que o ângulo de deflexão é parte do ângulo horário total. E vocês viram isso quando foram calcular, quando foram medir o ângulo de deflexões. Pois bem, vamos lá. Eu não sei quem foi que perguntou ainda agora sobre a prova, como é que ela não é. Quem foi que perguntou? Fui eu. Eu quem? Pedro. Breno? Pedro. Pedro. Ok, Pedro. Então, a prova de vocês, ela não é um formulário, ela é um arquivo que eu anexo no Classroom, e eu coloco uma hora específica para que ele seja liberado. Ele é muito similar ao que você tem em uma prova presencial, é uma avaliação como as outras, é uma atividade como as outras todas que vocês têm feito, a diferença é que ela tem uma hora para vocês entregarem. Então, vocês têm que resolver de forma síncrona durante o período da avaliação e depois vocês têm que postar a resposta dela no mesmo dia, com 3 horas de diferença. É a única diferença. O resto é tudo igual às avaliações que vocês fazem. Então, vamos lá. O que acontece normalmente é que 10 minutos antes de começar a avaliação, eu abro essa sala do Meet aqui e leio a prova junto com vocês para tirar qualquer dúvida que tenha na interpretação do texto.
E depois eu fecho a sala do Meet e vocês vão fazer em casa a prova de vocês, com consulta, com computador, com máquina. Só que cada um de vocês tem uma prova com valores diferentes. Isso significa que os resultados são todos diferentes para cada um de vocês. Ok? Pois bem, vamos lá, vamos ler. Suponha, hipoteticamente, que o Centro de Tecnologia ganhou, junto à Administração Superior da UFC, o direito de construir uma área de convivência para os alunos e professores do CT. Todos sabem que hoje a gente não tem uma área de convivência lá no Centro de Tecnologia. Não, nem sei se vocês sabem, porque eu nem sei se vocês já foram no Centro de Tecnologia, já que entraram em plena pandemia. A gente tem uma cantina que fica quase à frente do bloco 708, que é o bloco da Engenharia Civil. Cada engenharia tem o seu bloco. Tem um bloco didático, que é o bloco 727, acho. Embaixo dele tem uma cantina, que é uma área de convivência, mas é uma área de convivência para todos os alunos e tal. Mas ela serve muito mais como cantina do que qualquer outra coisa. Tem um conjunto de mesas e uma cantina, um refeitório e tal. Mas aí, então, isso aqui é tudo hipoteticamente, viu, pessoal? Então, o CT ganhou o direito de construir uma área de convivência aos alunos do professor do CT em um lote que antes pertencia ao Centro de Ciências Agrárias. Queria só abrir um parênteses aqui, que aquele lote o lote total onde hoje está ocupa o Centro de Tecnologia, é ocupado pelo Centro de Tecnologia, antes ele era, não só o Centro de Tecnologia, o Centro de Ciências também. Tudo aquilo fazia parte da antiga Escola de Agronomia. Todo o campus do PC fazia parte da antiga Escola de Agronomia. E no início dos anos 70, quando a Universidade Federal do Ceará foi formada, vários cursos separados já existiam, inclusive o curso de Engenharia Civil, que era a Escola de Engenharia do Ceará, e eles foram aglutinados, os cursos de engenharia foram trazidos para o campus do PC. E aí parte da área total do campus do PC foi dividida para o Centro de Ciências, para o Centro de Tecnologia e para o Centro de Ciências Agrárias. E aí o Centro de Ciências Agrárias já ficou aí com cerca de 40% só da área, os outros 60% foi dividido entre o CT e o Centro de Ciências. Depois veio também a Educação Física, mais recentemente veio o Instituto de Cultura e Arte, e à medida que o Centro de Tecnologia foi expandindo, a gente foi pegando mais áreas, vou usar o verbo pegar, que é para não usar um verbo mais feio, ocupando mais áreas que eram antes do Centro de Ciências Agrárias, para fazer os nossos blocos, a gente tinha necessidade. E agora a gente quer mais um pedacinho para fazer um centro de convivência, ok? Assim, a UFC Infra é um setor da universidade que cuida da prefeitura do campus, de todas as obras de infraestrutura, projetos e tudo mais. A UFC Infra solicitou à prefeitura do campus do PC que executasse um levantamento topográfico planimétrico no referido lote, que resultou na caderneta de campo 1, que traz um caminhamento por deflexões realizado nos vértices da poligonal ABCD. Eu já poderia aqui fazer duas perguntas para vocês. Por favor, desbloqueiem o microfone e respondam. Esta poligonal, o método de poligonação, foi ângulo horário ou deflexão? Turma? Deflexão, né? Deflexão. Que traz um caminhamento por deflexões, é óbvio que o caminhamento foi por deflexões. Realizado nos vértices da poligonal ABC. Quantos vértices tem essa poligonal? 3. 3 vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Se aparecer qualquer outro ponto, ele não faz parte da poligonação. Ficou bem claro isso? Sim. Note que levantou-se também o ponto Q, cujo objetivo do CT é ampliar ainda mais a área cedida pela UFC. A área pretendida pelo CT corresponde à área conformada pelos pontos A, B e C, que fazem parte da poligonal, como já foi dito, e o ponto Q, que não faz parte da poligonal. Ok? Tem algumas observações aí. Nota 1. A poligonal é do tipo 1, classe 2P, pela NBR 13.133, e significa que a tolerância angular dela é de 15 segundos raiz do número de vértices, e a tolerância linear é 0,30 metros raiz do perímetro da poligonal, medida em quilômetros. Nota 2. Considera a direção Y coincidindo com a direção norte, e para distâncias e projeções e coordenadas,
apresente o resultado final até a casa dos milímetros, ou seja, com 3 algarismos significativos. Nota 3. Uma estaca vale 20 metros. Eu esqueci de dizer isso para vocês, porque normalmente essa é uma informação que é dada pelo professor de prática. E com alguma frequência eu esqueço que vocês não estão tendo aulas práticas. Mas quando a gente falou de ângulos, a gente deveria ter falado também aqui que as distâncias em topografia, existe uma medida padrão de 20 metros, que a gente chama pelo nome de estaca. Então, toda vez que eu falar uma estaca, a gente está se referindo a uma distância padrão de 20 metros, ok? Professor, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque, geralmente, em obras lineares, o eixo dessa obra linear é estaqueado, ou seja, é piqueteado, é marcado, é levantado a cada 20 metros. É muito fácil transformar estacas em metros, e metros em estacas, e vocês vão precisar saber disso, porque, com frequência, as cadernetas vêm com valores em estacas. Olhem aqui embaixo. Se uma estaca vale 20 metros, por exemplo, quantas estacas equivaleriam a 507,734 metros? É muito fácil. Basta dividir o valor inteiro, 507, por 20, o valor inteiro que resultar nisso, ou seja, o valor inteiro múltiplo de 20 metros é 500. Vai sobrar aí 7,734. Se eu dividir 500 por 20 metros, vai dar 25 estacas. Oh, meu Deus do céu. Aqui. 25 estacas. Pronto. Então, 500 metros. E sobra 7,734. Então, 507 metros, 734 milímetros equivale a 25 estacas inteiras de 20 metros, mais 7,734 metros. E é assim que se apresenta. A gente apresenta o valor de estacas inteiras múltiplo de 20 metros, adicionado do valor inferior a uma estaca colocada em metros. Ficou claro aí, gente? Sim, professor. Ok. 600 estacas são quantos? 600 metros dá quantas estacas, gente? 30. 30 estacas. 715,2 metros dá quantas estacas? 715,2. 35 estacas. Quanta? 35. 35 estacas mais 15,2 metros. Tem que colocar o valor fracionário, o valor menor que uma estaca em metros ao lado, ok? Pronto, faça assim. E não precisa nem fazer, nem calculadora para fazer isso. Dá para fazer isso de cabeça. Ok, não esqueçam disso. Então, leia, compreenda o problema e busque engenhar soluções para as seguintes questões. A. Determinar a tolerância angular, o erro angular cometido, bem como corrigir, corrigir, não é corrigir não, viu, pessoal? Professor que digita e nem lê o que digitou. Corrigir angularmente a poligonal ABC. Novamente, a poligonal só tem 3 vértices, A, B, C. Determinar os azimuths dos alinhamentos 1A, AB, BC, CA, após a correção angular. Notem que já apareceu um ponto 1 aí também, que não faz parte da poligonal. Executar, caso julgue necessário, a correção linear da poligonal ABC e determinar o erro linear, a precisão relativa no formato escalar e a tolerância linear da poligonal ABC. D. Determinar as coordenadas finais dos pontos B, C e Q e discorrer sobre qual método de detalhes foi usado no levantamento do ponto Q. Sabendo que a área conformada pelos pontos A, B, C e Q é a pretendida pelo CT, o diretor do CT deseja saber quantos hectares a mais serão incorporados ao patrimônio do CT após a incorporação desta área. Pronto. Pois bem, o que se sabe? Quais são as informações que se sabe a priori? Eu sei as coordenadas, que dados foram fornecidos. Eu sei as coordenadas do ponto 1, que não faz parte da poligonal, mas ele foi fornecido para a gente ter uma orientação da poligonal, e eu sei as coordenadas do ponto A.
esse sim faz parte da poligonal. As coordenadas aí foram fornecidas em projeção cartográfica UTM, norte e este em metros. Ok? Então, sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto A. Se eu sei a coordenada de dois pontos, nesse caso, ponto 1 e ponto A, eu sei entre eles o azimuth, o contra-azimuth e a distância. Ok? A gente viu isso na aula de detalhes. Pois bem, se eu sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto A, eu coloco aqui a direção norte, eu coloco aqui a direção oeste. Se eu sei que a coordenada do ponto 1 é de 547.940 metros, eu sei que ela está à direita do meridiano central do fuso UTM. Por quê? Porque aqui a coordenada este é de 500 metros. Então, eu vou lá, marco uma direção aqui para 547.870. 547.940. Depois, eu venho com a coordenada norte do ponto 1. 9.587.506. Como eu sei que isso aí está no campus do PC, que está em Fortaleza, que está no Ceará, isso é no hemisfério sul, isso é abaixo, aqui é o Equador, aqui acima do Equador, aqui abaixo do Equador. Então, abaixo do Equador, eu marco uma direção onde eu vou medir aí 9.587.506 metros. Quando eu cruzar as duas, pronto, ponto 1. Agora eu sei do ponto 1. É assim que a gente começa a fazer o nosso croquis da poligonal. Agora eu vou marcar o ponto A. Notem que o ponto A é 547.870. Então, em relação à direção do coordenada este, ele é anterior, ou seja, à esquerda do ponto 1. Então, eu pego aqui 547.870, que é antes de 547.940, marco uma direção. Depois, cruzo com a coordenada norte. Olha, 9.587.453. Então, ela é antes, porque se aqui é 10 milhões, aqui é 506, 9.587.453 é mais abaixo. Marquei a direção do ponto. Marquei os dois pontos, eu tenho o primeiro alinhamento que vai me dar a orientação da poligonal, embora o ponto 1 não faça parte da poligonal. Agora eu posso calcular o azimuth do alinhamento 1A. O azimuth do alinhamento 1A, que é esse ângulo em azul, que vai do norte, no sentido horário, até o alinhamento 1A, ele pode ser calculado com 180, mais este ângulo θ aqui, ó. E este ângulo θ pode ser calculado porque isso aqui é um triângulo retângulo, onde eu conheço esse cateto e conheço esse cateto. Este cateto aqui, que é o ΔE, ele é 940 menos 870. E este cateto aqui, que é o ΔN, é 506 menos 453. Conhecendo os dois catetos, eu divido um pelo outro. Esse ângulo aqui vai ser o arco cuja tangente é esse cateto por esse cateto. Achei esse ângulo, somei com 180, o azimuth 1A deu 232 graus, 52 minutos e 9 segundos. Eu queria que vocês fizessem essa operação matemática aí, por favor. Dividam aí 70 por 53. Aí depois vocês vão shift, 70 por 53, shift tangente, e depois vão apertar naquela tecla de bolinha, 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 para aparecer aí o valor em grau, minuto, segundo. Vejam aí se deu 52, 52 e 9. Deu sim, professor. Ok. Quando eu somar com 180, 232 graus, 52 minutos e 9 segundos aproximadamente. Tem um valor quebrado aí que a gente arredondou, ok? Porque a gente só vai usar na casa dos segundos. Não vamos usar nem décimo de segundo aqui. Então, eu pergunto uma coisa para vocês. Se eu sei o azimuth 1A, eu sei também o azimuth A1, ok? O azimuth A1 estaria bem aqui, ó. É este ângulo aqui, ó. Bastaria eu subtrair de 180 graus, porque este ângulo é exatamente igual a este ângulo θ que a gente acabou de calcular. Pronto. Já sei isso. Aqui a caderneta 1, que é fornecida. Então, estação, ponto visado. Da estação 1, eu visei ré no ponto 1, 0 graus, 0 minutos, segundo. Fiz vante no ponto B, 52 graus, 52 minutos e 9 segundos. Não medi distância. Depois eu estacionei em B, fiz ré em A, que era o ponto anterior, zerei, e fiz vante no ponto C, com 82 graus, 35 minutos e 14 segundos. Notem que esses ângulos aqui são ângulos de deflexão, todos à esquerda, ou seja, são ângulos anti-horários, ok?
medi uma distância de 14 estacas mais 17,910 milímetros. Pergunto a vocês, quanto é essa distância em metros equivalente a 14 estacas mais 17,910 milímetros? 14 vezes 20, 280 metros. Mais 17,91, 297,91 metros. Tranquilo isso aí, gente? Sim, professor. Pois é, às vezes vai aparecer em metros, mas com frequência os topógrafos gostam de escrever as distâncias na caderneta em estacas. Então vocês têm que saber converter. Depois eu estacionei no vértice C, fiz ré no vértice B, zerei, fiz vante no vértice A, fechando a minha poligonal. Aí, com 159 graus, 54 minutos, 26 segundos, e medi uma distância de 16 estacas mais 13,2 metros, ou seja, 16 vezes 20. 16 vezes 20, gente, 320 mais 13, 333,2 metros. Ok? Ainda estacionado na estação C, eu fiz vante também no ponto Q. E notem que Q não faz parte da poligonal. Mas eu estava estacionado no vértice C. Li um ângulo e medi uma distância. Daí vocês já poderiam ir pensando logo qual é o tipo de levantamento de detalhes que foi realizado. Estacionado em um ponto da poligonal, eu meço um ângulo e uma distância. Que tipo de detalhe é esse, gente? A gente viu isso na aula passada. Tem dois tipos de detalhes que usam um ângulo e uma distância como grandezas para fazer medição em campo. Irradiação e estação livre. Um deles está sobre um ponto da poligonal e o outro está sobre o ponto livre. Esse está sobre um ponto da poligonal. Que tipo de levantamento de detalhes é esse, gente? É irradiação? Sem dúvida nenhuma, isso é levantamento de detalhes por irradiação. Por quê? Porque eu leu um ângulo e uma distância e está estacionado sobre um ponto da poligonal. Ok? Vocês não podem ter dúvida sobre isso. Depois, fechando a poligonal, estaciono no vértice A, porque eu tinha começado aqui, ó, fazendo ré no 1, estaciono no vértice A, faço ré no vértice C, zerando, e faço vante no vértice B, lendo um ângulo e uma distância. Como é que ficou aqui a nossa poligonal, o nosso croquis, ó? O alinhamento 1A, a gente já conhece aqui, ó, porque a gente conhece as coordenadas. Só fiz repetir aqui o alinhamento 1A. Agora, eu vou para a primeira linha aqui, ó. Estaciono em A, faço ré, estaciono aqui, faço ré em 1, bascula a luneta ficando na direção do prolongamento e leio um ângulo de deflexão à esquerda, ou seja, anti-horário, de 52 graus, 52 minutos e 9 segundos, que é esse ângulo aqui, ó. Estacionei aqui, fiz ré lá. Basculei a luneta para ficar na direção deste prolongamento. Agora eu vou ler um ângulo à esquerda, um ângulo anti-horário de 52, 52, 9. E fico nessa direção. Essa é a direção do ponto B. Marco o ponto B. E marco o prolongamento da direção do alinhamento AB também. Ok, agora eu estaciono em B, faço ré em A, basculo a luneta e leio um ângulo, ó, à esquerda, anti-horário, para ficar na direção do ponto C de 82, 35, 14. Então, estaciono em B, faço ré em A, basculo a luneta para ficar na direção deste prolongamento e leio um ângulo anti-horário à esquerda de 82, 35, 14. Fico nessa direção. Marco uma distância, essa é a direção do ponto C. Agora eu estaciono em C, faço ré em B, basculo a luneta e meço um ângulo anti-horário de 159, 54, 26. Estaciono em C, faço ré em B, basculo a luneta para ficar na direção deste prolongamento e leio um ângulo anti-horário aqui, ó, à esquerda, de 159, 54, 26. Ainda estacionado em C, eu leio um outro ângulo anti-horário, que é a deflexão CQ, de 97, 24, 46. Ou seja, ainda estacionado em C, zerado aqui,
na direção do prolongamento do alinhamento BC, eu leio o ângulo de 97, 26, 46. E marco a direção do ponto Q. Este ponto Q é um ponto que foi irradiado a partir da estação C. Depois eu vou para o ponto A, estaciono em A, faço ré em C, fico na direção do prolongamento e leio um ângulo até o ponto B para fechar a poligonal de 117, 29, 56. 117, 29, 56. Então, a poligonal é ABCA, que é este triângulo verde. Mas eu levantei também por irradiação, simultaneamente ao processo de poligonação, o ponto Q, que foi irradiado. Ficou clarinho aí para vocês, gente? Sim, professor. Tranquilo, né? Está sendo só mais do mesmo. A diferença é o tipo de ângulo que a gente mediu. Ok. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que descobrir a primeira resposta que vocês têm que dar é: no item A foi pedido que vocês executassem, caso necessário, a tolerância angular, a correção angular da poligonal ABC e determinar qual foi o erro angular cometido. Pois bem, esse é o típico problema onde a condição de fechamento muda um pouco da aula passada, porque na semana passada a gente usou caminhamento por ângulos horários. Então, eu usei a condição aí de somatória dos ângulos internos ou somatória dos ângulos externos, porque tinha uma poligonal fechada e eu estava trabalhando com ângulos horários. Mas agora eu estou trabalhando com uma poligonal fechada por ângulos de deflexões. Então, a condição de fechamento muda um pouco. A condição de fechamento angular é que a somatória das deflexões tem que ser mais ou menos 360 graus, ou seja, mais ou menos zero. Ok. Vamos somar, então, as nossas deflexões. Por favor, somem vocês todos aí. Somem as deflexões. Aí, a primeira pergunta que aparece é: quais deflexões eu vou somar? Só vou somar as deflexões entre os vértices da poligonal. Quantos vértices eu tenho? 3 vértices. Quais são os vértices? A, B e C. Então, a deflexão relativa ao ponto 1B, essa não entra na poligonal. Por quê? Porque ela foi só uma deflexão para orientação da poligonal. Eu já marquei ela aqui, ó, a primeira linha, como uma cor diferente para que vocês prestassem atenção. Quais são as deflexões que vocês vão somar? As deflexões da poligonal de 3 vértices. Então, 82, 35, 14, mais 159, 54, 26, mais 117, 29, 56. Quanto é que dá isso aí, gente? Professor, Oi. é a Letícia. Oi, Letícia. Eu fiquei um pouco em dúvida depois do erro angular. Deu menos 24, aí tem que dividir por 3, é isso? Exato. Eu nem fiz essa parte ainda, não cheguei aí, Letícia. Eu vou explicar ainda, calma aí. Ainda estou querendo que vocês me deem aqui o valor de somar para saber se eu fiz certo. Professor, Oi. esse ângulo 1 para se orientar é comum numa prática ou não? Sim, com frequência. Com frequência. Os pontos, a nossa poligonal é uma coisa, mas com frequência a gente apoia a nossa poligonal em um ponto de coordenadas conhecidas para ter uma orientação. Tá certo, obrigado. Não necessariamente ele chama ponto 1, ok? Deu 359, 59, 36. Então, a somatória das 3 deflexões foi 359, 59 e 36. Se eu não tivesse cometido erro nenhum, deveria ter dado 360. A pergunta é: qual é o erro angular? O erro angular vai ser a somatória das deflexões dos ângulos que foram medidos menos 360 graus, que é a condição de fechamento angular. O que vai fazer com que eu encontre que o meu erro angular foi 24 segundos para menos. Ou seja, eu somei as minhas 3 deflexões e elas deram 24 segundos a menos do que ela deveria ter dado para eu não ter cometido erro nenhum. E aí eu vou perguntar para a norma, qual foi a tolerância? Qual é a tolerância que a norma permite? A equação de tolerância foi de 15 raiz de n, onde n é um número de vértices. Desculpem, gente, a minha garganta não está muito boa hoje. Eu vou tomar água e vou tentar seguir. Então, a tolerância angular vai ser 15 segundos raiz do número de vértices 3. Deu aproximadamente 26 segundos. Logo, a tolerância é maior do que o erro. Então, o erro sendo menor do que a tolerância, está tranquilo.
Ou seja, eu posso continuar e ajustar minha poligonal. Nesse caso, eu vou fazer a correção angular, Letícia. E a correção angular, ela tem um sinal negativo para ser simétrica ao valor do erro e ajustar o erro. Então, ela é menos o erro angular, 24 segundos, dividido por n, que é o número de vértices. Então, eu divido aí homogeneamente aos 3 vértices. Então, menos é o menos da equação de simetria de correção. O menos aqui é porque o erro deu negativo, menos 24 dividido por 3. Então, menos vai dar 24 dividido por 3, 8 segundos. Significa que eu vou ter que somar 8 segundos em cada um dos ângulos, de tal sorte a produzir as correções nas minhas deflexões. Ok? Então, olha lá. 14 com 8, 22. 26 com 8, 34. 56 com 8 vai dar 64. Como no segundo só cabem 60, eu passo esses 60 a mais para os minutos, e aí eu tinha 29, eu passo a ter 30 minutos, e só deixo o 4 aí nos segundos. Ficou claro aí, gente? De tal sorte que quando eu somar agora as 3 deflexões, eu vou ter 360 graus, 60 minutos, 60 segundos, e 0 minutos, 0 segundos, que é a condição de fechamento para não ter mais erro angular. Dúvidas, Letícia? Eu entendi, professor. Eu fiquei com dúvida só agora no início do porquê que são só esses 3 ângulos. O primeiro não contou. Porque a poligonal só tem 3 vértices. A minha poligonal é A, B e C. Então, os ângulos que eu vou utilizar vai ser esse e esse. Esse ângulo inicial que foi dado aqui de 52, 59, 52, 52, 9, ele não vai ser utilizado porque ele é o ângulo de orientação entre o ponto 1 e o ponto B. Ele não faz parte da poligonal. Tá certo. Poligonal de 3 vértices, eu só tenho 3 ângulos, ok? Tá bom, obrigada. Pronto. Professor, Quem fala? João Vitor. Eu acho, tipo assim, trabalhando com ângulos no Excel, eu acho mais fácil de trabalhar com decimal. Tem algum problema fazer assim? Tipo, ou é melhor trabalhar em segundos? Não, você vai ter que trabalhar com você vai ter que apresentar os seus resultados em grau, minuto e segundo na caderneta. E você vai trabalhar e depois converter, isso é com você. Ah, beleza, então, obrigado. Ok? Professor, Pode falar. Se identifique primeiro. show, é o Fabrício aqui. O senhor poderia só explicar novamente a questão da tolerância angular em relação ao coeficiente A, coeficiente B, por favor? Sim. A gente falou sobre isso há 2 aulas atrás. Olha lá. Eu forneci para vocês aqui, na prova, já que vocês não são obrigados a ter, embora vocês tenham, porque a prova vai ser com consulta, a tolerância angular, 15 raiz de N, e a tolerância linear, 30 raiz de P. Todas as poligonais do tipo 1 são poligonais fechadas, elas têm o coeficiente A aqui zerado e o coeficiente B aqui na tolerância linear igual a 0. Isso é a norma que coloca. Poligonais que não são fechadas, poligonais apoiadas, têm um coeficiente A e B diferentes. Mas essa não é uma, digamos assim, uma coisa que você tem que saber. É uma condição normativa da equação de tolerância. E aí, por conta disso, eu já tirei aqui da equação, quando forneci para vocês, o coeficiente A e o coeficiente A da tolerância angular e o coeficiente B da tolerância linear. Ok? Se você for lá na norma, você vai ver que isso depende do tipo da poligonal. Mas eu estou dizendo para vocês qual é o tipo da poligonal que vai ser executada. Eu estou dizendo aqui que vai ser uma poligonal do tipo 1, de classe 2B. O poligonal do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3 são poligonais abertas, poligonais fechadas e poligonais apoiadas. A classe da poligonal, 1P, 2P, 3P e 4P, depende de qual serviço topográfico ela será de apoio. Por exemplo, se eu quero fazer uma poligonal topográfica e ela vai servir de eixo para a construção de uma obra linear, por exemplo, uma ferrovia, necessariamente essa classe da rodovia ela vai ser função da topologia da região, ou seja, do relevo da região e das características de projeto da ferrovia.
se é uma ferrovia de carga, se é uma ferrovia de passageiros, se é uma ferrovia de alta velocidade, se é uma ferrovia de baixa velocidade, se a topografia da região é ondulada, se é plana, se é montanhosa. Essas são questões que a gente vai ver mais à frente. Mas todas elas estão especificadas nas normas. Tá, Fabrício? Show, perfeito. Obrigado, professor. Nada. Estão gostando do meu bonequinho novo, feito no Voilá? Ficou legal, professor. Pronto. Estávamos aqui, ok? Então, respondemos a questão A aqui, o item A. Achamos o erro, somando as deflexões, apenas as deflexões relativas à poligonal, presta atenção nisso, não somem com a deflexão de orientação. Achamos a tolerância pela norma e fizemos a correção e corrigimos já os ângulos de deflexão. Professor, Okay. Oi. só mais uma coisinha. Aqui é o Marcos. Professor, a questão da soma dos ângulos das deflexões depende do número de vértices? Claro. Se eu tinha essa poligonal, especificamente, eu tinha 3 vértices, mas se eu tivesse 4 vértices, isso ia mudar aqui, ó, no N, ia ser raiz de 4, e agora, para o erro de fechamento, independe do número de vértices. Se é uma poligonal fechada, eu vou e eu volto, a somatória das deflexões tem que se anular, tem que ser mais ou menos 360 graus. Só ia ter diferença no cálculo da tolerância, Marcos. Entendi. Então, a somatória de D, no caso, seria... Não muda. Poligonal fechada, depende. Se eu tenho 1000 vértices, a somatória das deflexões vai se anular, vai ser mais ou menos 0 grau, 360 graus. Tá bom. Obrigado. Nada. E eu sei que isso aqui é uma poligonal fechada, gente, ó. Porque o meu primeiro ponto visado é o ponto A e a minha última estação também é ponto A. A minha primeira estação da poligonal é o ponto B e o último ponto visado também é o ponto B. Ou seja, eu estou saindo do ponto e voltando para ele mesmo. Então, eu sei que isso é uma poligonal fechada de 3 vértices. Embora eu tenha aqui na frente uma linha de orientação da poligonal, só para eu conseguir o azimuth. E essa linha de orientação ela pode acontecer tanto se a poligonal for feita por deflexão, quanto se a poligonal for feita por ângulo horário, viu, gente? Vamos lá. O item B. Após a correção angular, que já foi feita, determinar corretamente os azimuths dos alinhamentos 1A, AB, BC, CA e CQ. Notem que o alinhamento 1A, vocês já calcularam o azimuth. Maldito. O alinhamento 1A já foi calculado o azimuth, ó. Por conta de saber as coordenadas do ponto 1 e do ponto A, já se sabe que o azimuth do alinhamento 1A é de 232,52,9. Esse é o ângulo de orientação da minha poligonal. Para isso é que foram fornecidas as coordenadas do ponto 1 e do ponto A. Ok? Então, o 232,59,9 já foi calculado por causa das coordenadas e já faz parte da primeira resposta para vocês. Então, azimuth 1A, eu já sei que é 232,52,9. Ok. A minha poligonal está aqui, eu sei o meu azimuth de partida, e agora eu tenho o meu ângulo de deflexão corrigido no ponto. O meu ângulo de deflexão corrigido no ponto não é o ângulo de deflexão de 52,52,9, porque esse ângulo sequer foi corrigido. O ângulo de deflexão de orientação não é corrigido, só corrige o ângulo da poligonal. Eu vou usar aqui os ângulos 22, 34, 4. Está errado aqui, ó. Aqui é 22, aqui é 34, aqui é 4 e aqui é 30. É para usar os ângulos já corrigidos, viu, pessoal? Pronto. Agora eu vou usar os ângulos corrigidos. Burro, já estava aqui corrigido, ó, os corrigidos. Agora eu vou calcular os azimuths. Eu já sei como calcular o azimuth? Já sei, eu transporte de azimuth. Eu vou usar o azimuth inicial, que é o azimuth de orientação, 232,52,9, que eu já calculei porque eu sei a coordenada do ponto 1 e do ponto A, e vou usar o ângulo de deflexão, que foi medido para me dar a orientação. Qual foi ele? 52,52,9.
Então, olhem aí. Como é que eu faria para calcular este azimuth BC, tendo o azimuth AB, ou o azimuth 1A, para calcular o azimuth AB? Eu quero calcular o azimuth AB, que está aqui. Aqui, ó. Eu tenho o azimuth 1A e tenho a deflexão 52, 52,9. Bem, notem aqui. Se eu tirar deste azimuth 1A todinho aqui, esse pedaço que vem daqui até aqui, esse pedaço que vem daqui até aqui é a minha deflexão de orientação 52, 52,9. Então, tirem, por favor, aí 232, 52,9 menos 52, 52,9. O que vai sobrar é este ângulo em azul aqui, ó, que é o azimuth AB. Então, o azimuth AB vai ser o azimuth 1A, 32, 52, menos a deflexão de orientação do alinhamento 52, 52,9. Dá exatamente aí 180 graus. Então, eu já sei que este azimuth AB aqui, em azul, é 180 graus, 0 minuto e 0 segundo. Vamos fazer as contas aí, gente. Pronto. Agora eu quero calcular o azimuth BC, transportar para o BC. Quem é o anterior azimuth BC? O azimuth AB, que eu acabei de calcular, que é 180 graus. Então, eu vou pegar o azimuth AB, que está bem aqui, ó, transportar ele para cá. Ele vem daqui até aqui. E vou subtrair da deflexão BC corrigida, que foi 82, BC, ó, 82, 35, 22. Essa deflexão aqui, esse aqui é o valor sem correção, mas o valor com correção é 82, 35, 22. Então, peguem aí 180 menos 82, 35, 22, e vocês devem encontrar aí o azimuth BC, que é este ângulo em azul, ó, um pouquinho maior do que 90 graus, 97 graus, 24 minutos e 38 segundos. Agora eu quero transportar para o outro vértice. Eu quero calcular o azimuth CA. O azimuth CA é o ângulo que vai na direção do norte, no sentido horário, até o alinhamento CA. Então, é este ângulo em azul aqui, ó. Notem que é um ângulo de quarto quadrante, é um ângulo bem grande. Dá para vocês terem uma ideia do tamanho do ângulo pelo desenho do croquis que vocês estão fazendo. Então, como é que eu faço? Olha aqui. Eu tenho agora o azimuth anterior, que é o azimuth BC, que vai daqui até essa linha. Ele vai daqui até aqui, ó. Ok? Eu tenho este ângulo bem aqui de deflexão, que foi 159, 54, 34, que é o ângulo de deflexão corrigido. Aqui estava sem correção ainda, que ele é anti-horário também. Mas ele é anti-horário. Agora, notem que se a gente usar aquela expressão que eu disse para vocês, que é em deflexões, eu somo as deflexões à direita, no sentido horário, e subtraio as deflexões à esquerda, no sentido anti-horário. A gente viu isso, né? Notem o que vai acontecer é que se eu pegar o azimuth anterior, que é de 97, 24, 38, subtrair 159, 54, 34, que é a deflexão do alinhamento, vai aparecer um ângulo de menos 62, 29, 56. Olha a minha cara de mal aqui, olhando para vocês. Qual é a definição de azimuth, gente? Azimuth é um ângulo horário, ok? Que começa no norte e tem amplitude de 0 a 360 graus. Não é isso que é azimuth? Ora, se azimuth é um ângulo de 0 a 360 graus, que diabo de azimuth é esse que apareceu de menos 62, 29, 56? Não existe azimuth negativo. O que significa que este ângulo que foi calculado por essa equação é um ângulo anti-horário. Ou seja, este ângulo de menos 62, 29, 56, ao invés de ser este ângulo aqui, ó, é este pedacinho daqui para cá, ó. Como é que eu faço, tendo este pedacinho daqui para cá, para calcular este daqui até aqui? Somo 360, ou seja, eu tiro de 360 este ângulo negativo que apareceu e acho o complemento dele em relação ao círculo topográfico. Ou seja, este ângulo de 62 negativo é este pedaço aqui, ó, daqui até aqui. E o que eu quero é este aqui, ó, que é o azimuth de fato.
Então, toda vez que aparecer nesta equação um ângulo negativo menor do que zero, você soma 360 graus, que é para achar o complemento dele. E aí, este ângulo deu 297,30,04, e este, de fato, é o azimuth do alinhamento CA. Ficou claro aí, gente? Sim, professor. Beleza. Tem uma outra condição que não vai aparecer aqui, mas eu já vou falar logo para vocês, porque senão depois eu esqueço. Quando vocês fazem essa conta, dependendo do tipo de poligonal, às vezes o ângulo dá negativo, onde a solução para vocês é somar 360 graus, para ter o ângulo no sentido horário e não anti-horário. Às vezes, este ângulo dá maior do que 360. Digamos que ele tenha dado, nessa equação, tenha dado um ângulo de 400 graus. Novamente, qual é a definição de azimuth? A amplitude dele varia de 0 a 360. O que significa um ângulo de 400 graus? Significa que esse ângulo deu a volta inteira no círculo topográfico de 360 graus e andou mais um pedacinho. Então, o azimuth, de fato, é este pedacinho aqui que ultrapassa os 360 graus. O que é que eu tenho que fazer? Pegar 400, subtrair de 360, e esse pedacinho que sobrou, então 400 menos 360, vai sobrar 40 graus. O azimuth, na verdade, é 40 graus. Deu para entender, gente? Show, professor. Beleza. Ok. Agora, que eu já calculei todos os azimuths da minha poligonal, os 3 azimuths da minha poligonal, que é o azimuth AB, o BC e o CA, foi pedido aqui também que vocês calculassem o azimuth do alinhamento CQ. Eu já sei que isso é irradiação, porque eu estou estacionado sobre um ponto da poligonal visando um ponto desconhecido. E o ângulo de deflexão para este alinhamento aí foi também anti-horário de 97 graus, 24 minutos e 46 segundos, que é esse que está bem aqui, ó. E este não será corrigido. A gente nunca corrige ângulos nem de orientação e nem de detalhes. A gente só corrige os ângulos da poligonal, ok? Notem que quando eu estava estacionado em C, eu fiz ré em B e fiz vante em A. Mas eu fiz vante também no ponto C. E um ângulo de deflexão e medi uma distância. Pergunto a vocês, como é que eu calculo este ângulo? 46, não é 38 não, viu, pessoal? Como é que eu calculo esse azimuth, gente? Do mesmo jeito que eu calculei o outro, gente. O azimuth anterior, que foi 97 graus, 24 minutos, 38 segundos. É porque não é que está errado, estava errado aqui, está errado lá na frente. Aqui é 38. Aqui é 38. E aqui é 38. Pronto. Como é que eu calculo, então? Azimuth anterior, 97, 24, 38, menos o ângulo que foi lido no ponto, 97, 24, 38. 97, 24, 38, menos 97, 24, 38, 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. O que significa eu ter um azimuth de 0 grau, 0 minuto, 0 segundo, gente? Significa que o alinhamento CQ está na mesma direção norte e sul. Está na direção do eixo norte. Ok? Isso ficou muito claro aqui pelo nosso croquis. Essa linha é paralela a essa linha. Gente, vocês estão muito caladinhos. Eu preciso saber se vocês estão entendendo ou se vocês estão calados porque vocês estão prestando atenção. Professor. Podem falar. Professor, é o Vini. O Q sempre vai ser paralelo a... Ou nesse caso foi um o ponto Q pode estar em qualquer lugar. O ponto Q vai estar em qualquer lugar. Por coincidência, porque esse foi um exercício que eu fiz, ele agora ficou paralelo ao eixo norte-sul. Ele pode, é um ponto variável que podia estar em qualquer lugar. Obrigado. Nada. Alguém mais ia perguntar? Sim, aqui é o Fabrício. Eu queria saber, tipo assim,
Para calcular o azimuth entre C e Q, nesse caso aí, precisaria fazer esse cálculo ou só poderia falar, pelo croquis percebe-se que o azimuth é 10 graus? Faça o cálculo. O croquis, não esqueça que é um desenho sem escala. Então, por mais que ele pareça estar na direção norte-sul, você não tem certeza, porque como ele está sem escala, você não mediu distâncias. E pode ser que ele seja um desenho aproximado do formato da poligonal, mas ele não tem nenhum tipo de precisão. Faça a conta, acredite nos números. Obviamente, com bom senso, né? Show, beleza. Obrigado, professor. Ok, então agora já fizemos o item B. Já foi o item A e o item B já temos os azimuths. Os azimuths foram calculados com as deflexões corrigidas, exceto o azimuth do ponto Q, que não é um ponto da poligonal. Ok, vamos para o item C. Executar, caso julgue necessário, executar o erro linear, determinar a precisão relativa, a tolerância linear e a correção linear da poligonal ABC. Vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez o resto, daí em diante, depois que a gente calculou os azimuths, todo o resto é exatamente igual ao que a gente fez na poligonal por ângulos horários. A diferença é só o cálculo de azimuths. O resto é tudo igual. O que a gente precisa para fazer agora? O erro linear, a correção linear, a precisão relativa, as projeções corrigidas. Eu preciso calcular as projeções, e as projeções vão ser calculadas em função dos azimuths. Eu já tenho os azimuths? Já tenho os azimuths. Eu vou pegar o seno do azimuth vezes a distância, achar a projeção X, que ela vai estar no lugar da projeção oeste. Eu vou achar o cosseno do azimuth vezes a distância e vou achar a projeção norte, que está no local da projeção Y. Vou fazer isso para um lado, que é o lado BC, para o outro lado, que é o lado CA, e para o primeiro lado, que é o lado AB. Calculei as três projeções, somei as projeções e acho o erro em X e o erro em Y. Notem que quando eu somei as três projeções aqui deu menos 0,127. Esse é o meu erro em X. Aqui. Quando eu somei as minhas três projeções Y, que está no norte, eu achei aqui menos 0,064. Significa que eu medi distâncias mais curtas, menores do que eu deveria medir. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que somar, que é para poder compensar. Então, a minha equação de correção ela vai estar com um sinal negativo lá na frente para dar simetria. Ok, como é que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a tolerância linear pela norma. 0,3, essa equação foi dada, ó, o C vai ser 0, o D vai ser 0,3 para esse tipo de poligonal, já foi dito lá na frente, raiz do perímetro da poligonal, que é a somatória das distâncias, que foram dadas inicialmente em estacas. Que distâncias eu vou somar? Só as distâncias da poligonal. Não vou somar, notem que eu até tirei daqui, ó, o ponto Q, que é para ele não me confundir. Tá certo? O ponto Q não entra aqui a distância dele, porque ele é um ponto irradiado. Ele só foi feito simultaneamente, mas a poligonal só tem 3 ângulos e 3 distâncias. Vou somar aqui 297, 91, 333 e 20, 115,5, que são as distâncias que foram fornecidas em estacas que eu já transformei em metros. Somei 746,61 metros. Metros, mas aqui na equação ela entra em quilômetros. Então isso é 0, isso aqui dividido por 1000, 0,74661. Raiz disso multiplica por 0,3, confirmem aí para mim para ver se dá 0,2592 metros. Ou seja, a tolerância linear que eu posso errar, isso é mais ou menos sempre, viu, gente? Para mais ou para menos eu posso errar aí cerca de 26 centímetros na minha poligonal. Professor, só uma dúvida. Como utilizou na raiz quadrada do quilômetro, o resultado final não era para ser em quilômetro, não? Como é que é? É porque dentro da raiz não vai estar em quilômetro. Sim. Aí sai como metro. Quem está perguntando? Eu não ouvi. Vini. Quem fez a norma já fez toda a conversão adicional. Então, o coeficiente de 0,3 aí já está levando em consideração isso para que o resultado saia em metro, mesmo você colocando em quilômetro. Obrigado. Nada. Ok? Pronto. Já sei que eu posso errar agora mais ou menos, para mais ou para menos, 0,26 aproximadamente metros, ou seja, 26 centímetros. Qual foi o erro linear? Raiz quadrada do erro em x, que é isso aqui elevado ao quadrado, mais o erro em y, que é isso aqui elevado ao quadrado. Quando eu fizer isso,
quando eu elevar ao quadrado esse, quando eu elevar ao quadrado esse, por mais que eles sejam negativos, eles vão ficar positivos. Quando eu tirar a raiz quadrada do número positivo, vai dar aí 0,14 metros. Ou seja, eu poderia errar até cerca de 26 centímetros e eu errei só cerca de 14 centímetros. Ou seja, o meu erro está abaixo do que aquilo que é tolerado, admitido pela norma. Então, tá joinha. Beleza. Eu posso continuar ajustando a minha poligonal. Professor, e se tivesse maior? Eu teria que refazer a operação de campo e medir novamente. A mesma coisa ia acontecer com os ângulos. Mas isso geralmente não acontece porque a gente geralmente faz 3 medidas em campos e confirma as medidas, tanto angulares quanto lineares. Método de Bessel, lembrem disso. Leituras repetidas. Ok, como é que eu calculo a precisão relativa? A precisão relativa é o inverso do perímetro dividido pelo erro linear. Então eu pego agora tudo, não faço mais a mudança, porque aqui não foi feita nenhuma conversão dimensional. Então, 46,61, que é o perímetro, dividido pelo erro linear, que é 0,142. Aí eu vou achar um valor em decimal e vou apertar aquela tecla 1 sobre x. O que deve aparecer aí, para apresentar no formato tabular, aqui é de 1, no formato escalar, é 1 para 5.258. Isso significa que se eu continuar neste nível de erro linear, para errar 1 metro, eu teria que ter medido 5 km 258 metros. Ou 5.258 metros. Deu para entender? Deu. Beleza, né? Respondi a questão C. Notem que vocês vão ter 3 horas de prova para fazer isso. Eu estou fazendo isso de forma muito lenta aqui, explicando para vocês como isso foi feito. E a gente já venceu a questão A, a questão B, a questão C e já fez o croquis. Nós estamos adiantados aqui, hein? Aqui não é o item C, aqui é o item D. Esse professor é todo doido, escreve tudo errado, não corrige a apresentação dele, corrige na hora da aula. É verdade. Pronto. O item D é executar, caso julgue necessário. Não é isso não, gente. Ah, sim, ainda porque a gente já calculou as projeções aqui, mas eu não corrigi. Eu só descobri qual era o erro linear, a tolerância linear e a precisão relativa. Vamos corrigir agora. Como é que eu faço para corrigir? Eu acrescento aqui as 2 colunas de projeções corrigidas e a coluna de correções. Como é que eu faço a correção? A correção linear, ela é proporcional, porque diferente dos ângulos, quanto mais distâncias quanto maiores forem as distâncias medidas, provavelmente eu vou cometer mais erros, já que eu vou medir distâncias de 20 e 20 metros e esse erro vai se acumulando. Ok. Como é que é a equação da correção linear? A correção linear em x é menos o erro em x, esse menos é da equação. Notem que se o erro aqui for negativo, vai ficar menos o erro em x, tá? Menos o erro em x, que multiplica a proporção do lado, que é a distância, dividida pelo perímetro. A mesma coisa acontece com a correção em y. Menos o erro em y, que multiplica a distância pelo perímetro. E esse resultado vai dar em metro para cada lado. Então, eu pego aqui o erro em x, que eu já sabia. Então, vai ficar menos 0,127, multiplica o lado, que é a distância, 297,91, dividido pelo perímetro, que é 746,61. Como a gente vai usar aqui esse erro em x dividido pelo perímetro o tempo todo, e o erro em x e o perímetro se mantém constante, eu sugiro, eu faço assim, pelo menos quando estou fazendo na máquina, mas no Excel vocês podem fazer isso, transformar uma constante menos o erro em x dividido pelo perímetro, porque isso não vai alterar, e multiplicar isso só pela distância. Aí vocês acham as correções para cada um dos lados em x, depois acham as projeções para cada um dos lados em y. De tal sorte que quando vocês somarem as correções agora, elas têm que dar o mesmo valor do erro, a projeção em x tem que dar o mesmo valor do erro em x, só que com sinal simétrico, que é para ela poder anular. A mesma coisa vai acontecer em y. As correções em y tem que dar o mesmo valor do erro em y, só que com sinal trocado. Pronto, como é que eu faço agora para achar as projeções corrigidas? Eu pego a minha projeção errada, somo com a minha correção, somo algebricamente, ou seja, se for
positivo eu somo, se for negativo eu subtraio, e acho a minha projeção corrigida para aquele lado. A mesma coisa vai acontecer com a minha projeção em norte ou em y. Eu pego a minha projeção errada em y, somo algebricamente com a minha correção em y e acho a minha projeção corrigida em y. Eu faço isso para cada um dos lados. De tal sorte que quando eu somar os 3 lados, a somatória das minhas projeções agora vai se anular, porque eu já corrigi linearmente a minha poligonal. E, de fato, aqui não era D, ainda era C. Porque eu ainda estou no mesmo item. Ok? Ficou fácil aí, gente? Deu para entender como foi feito? Deu sim, professor. Ok. Exatamente como a gente fez na aula passada. Agora, o item D é determinar as coordenadas finais do ponto B, do ponto C, que fazem parte da poligonal, e do ponto Q, que é um ponto de detalhes. Notem que primeiro a gente vai calcular as coordenadas do ponto C e do ponto Q, já que a gente tem a do ponto A. Depois que a gente tiver as coordenadas do ponto C e do ponto Q, a gente usa as coordenadas do ponto onde foi estacionado para irradiar, para poder calcular as coordenadas do ponto Q. Vamos por partes. Por isso eu separei aqui em 2 cadernetas. A caderneta de cima é a caderneta da poligonação e a caderneta de baixo é a caderneta do detalhe. Não esqueçam disso, ok? Beleza. As coordenadas do ponto A são as coordenadas que foram fornecidas lá no início da questão e elas serão usadas para calcular as coordenadas do ponto B e do ponto C. Ok. Então, as coordenadas do ponto A é este 547.870, norte 9.587.453 metros. Essas são as coordenadas do ponto A que fazem parte da poligonal e que vão ser usadas para eu calcular as outras. Ok. Agora eu vou para o alinhamento AB, que está aqui embaixo, ó. O alinhamento AB desta daqui de cima não vai ser usado, porque aqui em cima é o quê? Orientação da poligonal. É entre o vértice 1 e o ponto B. O AB da poligonal é quando eu estou estacionado em A, visando o vértice C, o vértice B, com ré no vértice C. Então, está aqui embaixo, ó. Então, eu pego a coordenada do ponto A e a coordenada X do ponto A, 547.870, e soma algebricamente com a projeção corrigida AB, que é... Vamos aí, gente, façam a conta aí, só para vocês verem como é que isso vai funcionar. 547.870, coordenada X do ponto A, 547.870, somado algebricamente com a projeção corrigida AB. O lado projeção corrigida AB está bem aqui, ó, 0,01965. E isso deve resultar na projeção, na coordenada este, ou coordenada X, do ponto B, de 547.800,019. Deu certo? Deu. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a coordenada Y. 9.587.453, somando algebricamente com a projeção corrigida ΔY. Ou seja, somar algebricamente é subtrair, porque agora ele é negativo. Então eu vou pegar 9.587.453 menos 115,4901. Deve dar algo aí em torno de 9.587.337,51 metros. Confirmem aí para mim, por favor. Deu isso mesmo. Beleza. Agora que eu já sei as coordenadas do ponto B, que são essas aqui, notem que aqui são as coordenadas do ponto B. Eu usei as coordenadas fornecidas para calcular a coordenada do ponto B, agora eu vou usar as coordenadas do ponto B para calcular as coordenadas do ponto C, que está aqui em cima. Então, eu vou para cá, para cima. Agora, eu vou pegar 547.870,0196 e somar algebricamente com a projeção corrigida BC, que está aqui, ó. 295,473. Então, eu vou pegar aqui 547.870,0196 mais 295,473. Porque este lado é o lado BC, então esta é a projeção corrigida BC. Para eu achar a coordenada X do ponto C, eu tenho que somar com a projeção corrigida BC. Deu aí 548.165,493? Vocês estão fazendo, gente? Professor, tem como repetir de novo? É que confundi um pouquinho aqui. Sim. Eu vou pegar a coordenada,
Essas aqui são. Eu usei as coordenadas do ponto A, que são essas, somei com essas duas projeções corrigidas para achar essas duas coordenadas do ponto B. Agora eu quero calcular a coordenada do ponto C. Então eu tenho o lado BC. Quais são as projeções corrigidas BC? Essas duas aqui, ó. Essa em X e essa em Y. Eu vou somar agora com essas coordenadas do ponto B as projeções corrigidas BC, que são essas aqui. Então eu vou pegar 547.870.0196. Coloquem isso na máquina. Somar algebricamente com a projeção corrigida BCX. Qual é? 295.473. E ela tem que dar 548.165.493. Show. Deu isso aí, professor. A mesma coisa vai acontecer com a coordenada norte, ou Y. 9.587.337,51, com a projeção corrigida em Y, menos 38.39,3984, e deve dar 9.587.299,112. Deu isso aí? Isso, menos isso, deve dar isso. Pronto, agora achei a coordenada do ponto C. Para confirmar que eu estou fazendo certo mesmo, eu tenho que voltar para a coordenada do ponto A, porque eu calculei do ponto C, do ponto B e do ponto C baseada na coordenada do ponto A. Agora eu vou calcular a coordenada do ponto A a partir da coordenada do ponto C, ou seja, estacionado em C, eu vou visar A. Então, como é que eu faço? Eu pego as coordenadas do ponto C e somo com essas duas aqui, que são as projeções corrigidas CA. As coordenadas que eu obtenho aqui tem que voltar para a coordenada inicial. Então, vamos lá. 548.165.493, com essas duas aqui agora, que é CA, menos 295.492. Deve dar 547.870, que é a coordenada inicial do ponto A que foi fornecida, ó. Beleza aí? Beleza. A mesma coisa eu vou fazer com a coordenada a coordenada Y. 9.587.299.112 mais 153,8885. E deveria dar 9.587.453,001. 00, mas deu 001. Eu tenho aqui 1 milímetro de diferença. Essa diferença aí é por arredondamento aqui, gente. Mas ela deveria voltar exatamente para esse valor aqui. E voltou. É só uma questão de arredondamento aí. Da quarta para a terceira casa. Ok? Ok. Pronto. Tranquilo. Então agora eu já determinei as coordenadas finais do ponto B e do ponto C baseadas nas coordenadas do ponto A. Legal. Mas essa questão, ela pergunta também qual é a coordenada do ponto Q. E além disso, ela pergunta qual método foi usado e que vocês expliquem por que vocês estão dando essa resposta. Então, qual foi o método usado para levantar o ponto Q? O que eu usei? Eu usei um ângulo e uma distância. Estacionado onde? No vértice C, que é um vértice da poligonal. Isso significa que isso é irradiação. Agora, vocês vão responder aqui, nessa coisa, vão responder. O método usado para levantar o ponto Q foi irradiação, foi bilateração, foi estação livre, foi tal. Porque as grandezas medidas foram um ângulo, uma distância, estacionado no vértice conhecido C. Você tem que dizer por quê. Não adianta só dizer qual foi o método. Ok? Ok, professor. Beleza. Vocês calculariam agora, como ensinei para vocês a calcularem a coordenada por irradiação, vocês calculariam as coordenadas do vértice Q aqui, que é coisa que a gente não vai fazer agora nesse momento. Vocês vão fazer depois. Mas só botei essa caderneta aqui para vocês prestarem atenção. Ponto de detalhe não tem correção nem projeção corrigida. Então, neste momento, vocês não têm que calcular nada aqui, ó. Essas duas colunas para o detalhe, elas não aparecem. Então, nem correções, nem projeções corrigidas. Essas duas colunas não aparecem para o detalhe. Por quê? Porque eu não corrijo nem ponto de orientação da poligonal, nem ponto de detalhe. Pessoal, então como é que eu calculo as coordenadas finais do ponto Q se eu não vou corrigir? Sem corrigir. Ora, você já não tem o azimuth?
você já não tem o azimuth, o azimuth do alinhamento CQ? Tem sim, calculei aqui, ó, é 0 grau, 0 minuto, 0 segundo. Ele está na direção norte aqui, ok? Como é que você vai calcular a projeção? Ora, a projeção em X vai ser o seno do azimuth 0, 0, 0, vezes a distância. Só que isso vai dar zero, porque ela está na mesma direção. Então não tem coisa... Agora, o cosseno não. Quando você pegar o cosseno desse ângulo do azimuth e multiplicar pela distância, que a distância aí foi 8 estacas de 20 metros mais 1,50, ou seja, 161,50, vai dar qual é a projeção Y para você calcular a coordenada do ponto Q. É irradiação, ensinei vocês a fazerem isso na aula passada, não vou ensinar novamente, calcular a coordenada do ponto Q. Beleza, sem corrigir. O último item é que o diretor do Centro de Tecnologia, enxerido do jeito que o professor Carlos Almier, quer saber quantos hectares a mais o CT vai ganhar se a gente incluir não só o ponto A, o ponto B, o ponto C, que a universidade já vai dar para a gente, mas se a gente incluir também o ponto Q. Então, eu tenho que fazer uma área conformando os pontos A, B, C e Q, ainda que o ponto Q não seja parte da poligonal. Como é que eu faço? Coloco as coordenadas finais do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto Q, quando eu calcular o detalhe, e repito a coordenada do ponto A e acho o determinante. O módulo determinante é dividido por 2, é a área da poligonal. Divido por 10.000 metros para achar em hectares e respondo em hectares. Pronto. É isso aí. Algumas coisas para vocês pensarem. Primeiro, como é medido o ângulo de deflexão? Se eu perguntar para vocês, eu não vou perguntar isso, gente, vocês têm que saber. Mas vocês têm que saber, sob o ponto de vista operacional. Como é que é medido o ângulo? Se eu perguntar para vocês qual é a definição, ou como é que é medido o ângulo de deflexão, alguém responderia para mim. Eu vou perguntar para o Pedro. O Pedro que fala comigo aqui. Vai lá, Pedro. Diz para mim como é que é medido o ângulo de deflexão. O ângulo de deflexão é o ângulo quê? Formado entre quê? Professor, para falar a verdade, eu não estou me recordando no momento. Pois é, mas vocês têm que se recordar porque isso é importante. Porque na hora de fazer a prova, vocês vão ter que saber se esse ângulo, se o caminhamento foi ângulo horário ou se foi ângulo de deflexão. E o ângulo de deflexão é o ângulo formado entre o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento, entre essas duas direções. Enquanto o ângulo horário é medido desde a direção do ângulo anterior até o próximo alinhamento. É o ângulo total. Agora, o ângulo de deflexão, não. Ele é só a direção do prolongamento até o próximo alinhamento. Ou seja, ele é o ângulo depois que eu basculei a luneta. E isso é importante vocês lembrarem. A segunda coisa é, vocês não sabem se vai cair ângulo de deflexão ou ângulo horário? Vocês têm que saber os dois. Qual é a relação que existe entre ângulo de deflexão e o ângulo horário? O ângulo horário é o ângulo total, o ângulo de deflexão é só o ângulo do prolongamento. Ou seja, a relação entre eles é sempre de mais ou menos 180 graus. Quais as diferenças observadas no caminhamento por ângulos horário ou ângulo de deflexão? Um é o ângulo, eu meço o ângulo todo no ângulo horário, o outro eu meço só parte dele, que é o ângulo de desvio. O que significa, em termos de cálculo de azimuth, o sentido horário ou anti-horário da deflexão? Se ele for horário, à direita, eu somo com o azimuth anterior. Se ele for anti-horário, à esquerda, eu subtraio do azimuth anterior. Foi isso que a gente fez o tempo todo. Como será que... Isso eu não disse para vocês, isso eu não fiz para vocês aqui, mas é possível que exista, e existe sim. Como será que eu calculo o erro de fechamento angular de uma poligonal fechada caso o método de caminhamento por deflexões tenha usado tanto ângulo de deflexão à esquerda quanto ângulo de deflexão à direita? No nosso exemplo, todos os ângulos de deflexão são anti-horários, são à esquerda. Olha lá. Este ângulo aqui é um ângulo à esquerda, este ângulo aqui é um ângulo anti-horário à esquerda, este ângulo aqui é um ângulo anti-horário à esquerda. Mas se no meio dessa poligonal eu tivesse vários ângulos à esquerda e um ângulo à direita, como é que eu faria o fechamento da poligonal? Não vou falar com vocês isso não. Isso está entre aquela parte das coisas que vocês têm que buscar o conhecimento e que eu não vou dar tudo de mão beijada para vocês. Para isso tem o livro-texto para vocês estudarem, tem vários outros livros para vocês estudarem, tem várias outras apostilas para vocês estudarem. Estudem. E, finalmente, para refletir,
Como eu descubro qual foi o tipo de levantamento de detalhe executado em campo? Pelos tipos de grandezas medidas, se ângulos e distâncias, ou se ângulos, e por onde eu estou estacionado, se no ponto conhecido ou no ponto desconhecido. No nosso caso do exemplo de hoje, eu estava estacionado em um ponto conhecido, lendo um ângulo, uma distância, e isso só poderia ser irradiação. Todas essas coisas vocês têm que saber, viu, pessoal? Professor, o senhor é maldito, professor. Porque o senhor vai passar mais uma atividade. É a atividade 6 essa, gente? É uma atividade, mas ela é opcional. Vocês fazem só se quiserem. Aliás, todas as atividades, embora façam parte da avaliação, vocês fazem só se quiserem. Mas esta é um opcional de verdade. Vocês só vão entregar se tiverem tempo, se quiserem, mas vocês vão precisar estudar, então. Eu estou pedindo que vocês resolvam essa poligonal aí, essa mesma poligonal que desse exemplo que foi resolvida aqui em sala, só que vocês mudem as coordenadas de partida da poligonal. Ó. O ponto A, ele só vai ser 70 se a sua matrícula terminar com 70. Se a sua matrícula terminar com 95, ele vai ser 547.895. Assim como vai ser 9.587.495. Então, vocês vão usar os últimos dois números da matrícula e substituir no lugar do 70 aqui para calcular a poligonal. Isso vai fazer com que a orientação de partida esteja diferente e todos vocês, cada um de vocês, tenha um azimuth de partida diferente, tenham azimuths completamente diferentes, coordenadas diferentes da poligonal inteira. Ok? Além disso, eu estou pedindo que as nossas deflexões, que neste caso foram todas deflexões anti-horárias à esquerda, sejam deflexões horárias à direita. Então tem essas duas diferenças aí. Vocês só vão fazer e só vão entregar, se quiserem, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. Mas quem entregar e estiver correta, essa nota, se ela for uma nota boa, ela pode substituir a nota de qualquer uma das atividades anteriores que não foram entregues ou que foi entregue e ficou com uma nota ruim. Então, vamos dizer que você fez uma atividade bem errada lá atrás e você tirou nota 2. E nessa aqui você tirou nota 10. Essa aqui substitui a nota da nota a nota correspondente a 2 lá daquela atividade. Mas se você não fez, também não tem nada. Fica a nota 2 lá sua, você não perde nada. Ok? Ok. Pronto, gente. Queria finalmente aqui... Deixa eu ver que horas são. 11h22. Dizer que não estamos em lados opostos. Eu não sou antagonista de vocês. Eu não estou de um lado e vocês estão do outro. Embora nós estejamos de lados diferentes da webcam aqui. Mas todo mundo está com o mesmo objetivo, que é fazer com que vocês aprendam topografia, aprendam bem, aprendam de forma tecnicamente correta. Não se preocupem que não tem nenhuma casca de banana, nenhuma pegadinha na prova. A avaliação não é para vocês terem medo, ela é só para avaliar o quanto do conhecimento que foi ministrado até agora foi aprendido por vocês se apropriaram dele. Então, isso serve para que vocês fiquem muito tranquilos. Vocês vão fazer a prova em casa, com a roupa que vocês quiserem, no lugar que vocês quiserem, tomarem o banho se vocês quiserem, mas eu recomendo que vocês fiquem num local bem confortável, o mais isolados possíveis dos barulhos e das pessoas da casa. Peçam para a família e os amigos de vocês não incomodarem vocês durante essas 3 horas de prova que vocês vão ter. Desliguem o celular ou deixem no mudo para que vocês não tenham chamadas, interrompam o pensamento de vocês, porque às vezes uma chamada, um WhatsApp, uma coisa que aparece, tira vocês da concentração e aí vocês começam a fazer errado. Não esqueçam que a prova de vocês, o teste de vocês, a atividade de vocês é só mais uma atividade. A diferença é que ao invés de vocês terem 2 semanas para entregar, 1 semana para entregar, vocês vão ter 3 horas para entregar. Mas ela é uma atividade como todas as outras. Que ela é individual, ou seja, eu vou garantir que cada um de vocês tenha um resultado diferente, o que significa que se você ligar para o seu colega, mandar para o seu colega um zap, falar com o seu colega, primeiro você vai estar cometendo uma ilegalidade, uma falta de ética. Engenheiros sem ética, engenheiros desonestos são péssimos engenheiros. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Então, não vou ficar preocupado com isso. Mas o mercado vai saber e você vai saber, que é o mais importante. A segunda coisa é que
você vai estar perturbando o seu colega. Então, além de antiético, você vai perturbar o seu colega e ele pode quebrar a concentração dele e errar por sua causa. Então, a gente só tem desvantagem nesse sentido. Os números dele são completamente diferentes dos seus, então não vai valer muito a pena você falar com ele sobre isso. Eu prefiro que vocês façam de caneta azul, porque eu acho que na hora que vocês escaneiam, fotografam, ela se destaca em relação ao fundo da página preto e branco. Não façam de lápis, porque fica muito ruim escanear e fotografar lápis depois. Eu já tive essa experiência, eu não consigo. Muitos de vocês, quando fotografam, escaneiam e mandam, eu não consigo ler. Fica tão transparente, fica tão claro que eu não consigo ler, então não façam. Se você errar alguma coisa, faça um X em cima, que o que tiver um X em cima eu não vou corrigir. Não se preocupem com isso. Não precisa ficar fazendo bonitinho, caneta verde, caneta azul, caneta vermelha, passando corretivo, nada. Faça um X só em cima que eu não corrijo aquilo que tiver com X. Não esqueçam que a prova é escrita, significa que vocês têm que escrever em português. Português significa que vocês têm que saber regras de ortografia, de acentuação, de pontuação, de semântica, de tudo. Então, escrevam direito. Cálculo tem acento, porque é uma prova paroxítona, não é calculo, é cálculo, assim como álgebra. Bem, vou deixar. Escrevam direito. Eu vou encher o saco de vocês com isso. Engenheiros têm que saber escrever. Organizem as folhas de vocês quando vocês estiverem fazendo. Folha 1, folha 2, folha 3, para eu ter uma sequência de cálculo. Às vezes vocês não colocam números nas páginas e não escaneiam na sequência. Aí eu pego a última folha, uma folha lá do meio, uma outra folha daqui, eu fico doidinho na hora de corrigir. Então, me ajudem aí, gente. Coloquem números nas folhas para me ajudar. Preferencialmente, vocês viram que a prova de topografia, um exemplo como esse, é um problema de engenharia que tem uma sequência para ser feita. Você não pode calcular a área da poligonal sem ter calculado ainda as coordenadas finais. Não pode ter calculado as coordenadas finais sem ter corrigido angular e linearmente a poligonal. E não pode ter feito isso se não tiver calculado o erro da poligonal e calculado os azimuths. E é muito difícil você fazer tudo isso sem ter feito croquis. Então, deem uma sequência lógica na prova de vocês. Não façam uma loucura para não ficar uma maluquice. Depois que vocês terminarem, vocês ainda vão ter 20 minutos para fotografar e postar lá no site de vocês. Isso é tempo mais do que suficiente, eu já fiz vários testes do que isso. Então, não precisam fazer na correria. Vejam se aquilo que vocês fotografaram, escanearam, ficou com uma qualidade adequada para eu conseguir ler. Ok? Quando eu falei que vocês têm que escrever a prova em português, é que eu não quero nenhum hieróglifo, nenhuma escrita cuneiforme, nada que... Vocês podem escrever também em espanhol, italiano, francês, inglês e português, porque eu consigo ler em todas essas línguas. Mas eu recomendo que vocês escrevam com alguma coisa com grafia que eu consiga ler. Eu não conheço o alfabeto cirílico, eu não sei fazer leitura cuneiforme, embora perceba todas essas línguas, eu não sei ler hieróglifos egípcios. Então, por favor, escrevam com o alfabeto ocidental de forma que eu consiga ler, tá certo? Isso significa, se vocês não fizeram um caderno de caligrafia quando eram pequenos, está numa ótima hora de vocês começarem a escrever direito. Certo? Qualquer problema que vocês tiverem em relação à prova, não, professor, você acha que se está certo? Não, isso não é problema. Isso é um problema seu que você tem que resolver. A prova é com consulta. Se vocês acham que a prova tem algum item errado ou que está faltando alguma coisa na prova para vocês resolverem, mandem um e-mail para mim ou escrevam direto no meu WhatsApp, no pessoal, não escrevam no da turma, que eu respondo para vocês durante a prova. Então, é tranquilo. Como é que vai acontecer? Eu vou postar a prova antecipadamente lá, mas vocês não vão poder ver. Exatamente às 10 horas, eu vou liberar a prova no Google Classroom, vocês baixam ela para vocês, então vocês vão poder ver, e vou entrar nessa sala aqui no Google Meet. Vou ler a prova para quem estiver presente. Vou ler todas as questões, perguntar se tem alguma dúvida, dar tchau e desejar boa sorte para todo mundo. Saio do Google Meet, fecho a sala, vocês todos vão sair também. Cada um faz sua prova lá. Vocês vão ter 3 horas para fazer a prova e depois vão ter 20 minutos para postar a prova no portfólio de vocês no Classroom. Vai ser exatamente desse jeito. Eu já fiz esse teste com várias turmas, não tem problema, fiquem tranquilos. Eu vou fazer a prova de tal sorte, com um nível de dificuldade que vocês consigam resolvê-la em menos de 2 horas. E eu estou dando 1 hora a mais para vocês fazerem. Então, não vai ter problema nenhum. Vocês viram que uma questão como essa aqui a gente fez em
1 hora e 20 minutos comentando a prova. Então não vai ter problema. A diferença é que vocês não vão estar com o professor olhando para vocês, dizendo façam isso, façam aquilo, vocês vão ter que fazer sozinhos. Podem perguntar.